Olá, ouvintes da Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Está no ar o programa Crescendo em Cristo, do qual eu tenho a alegria e o prazer de, neste dia, estudar a Palavra de Deus com você. Estamos dando sequência à série de estudos bíblicos no livro de Gênesis, hoje olhando com atenção especial para o capítulo de número 35 de Gênesis. Um capítulo que marca um ponto muito importante do povo de Israel. Nós vamos ver ali que tem uma passagem de geração nesse capítulo, mostrando sempre de novo o Deus que esteve por detrás da história do povo de Israel. Eu sou o pastor Felipe, sou pastor aqui na Congregação Evangélica Luterana São Lucas, em Porto Alegre, e tenho a honra de dividir esses momentos com você. Obrigado pela tua companhia, obrigado pela sua audiência, que tu possas ficar conosco e assim ouvir e refletir a palavra de Deus. Que Deus abençoe ricamente o refletir e meditar da sua palavra na tua vida, hoje e em todos os momentos. Vamos à leitura do texto bíblico. Quero ler de uma maneira direta, rapidamente aí, o texto de Gênesis 35, e depois então trazer alguns comentários e algumas reflexões a respeito deste texto. Deus disse a Jacó: apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Em Betel, construa um altar e dedique a mim. O Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se, nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado a Deus, que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde eu tenho andado. Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com medo terrível. E por isso, eles não perseguiram Jacó. Assim, Jacó e toda a sua gente chegaram à Luz, cidade que é também conhecida pelo nome de Betel, que fica na terra de Canaã. Ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de o lugar de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele quando ele estava fugindo do seu irmão. Naquele lugar morreu Débora, a mulher que havia sido babá de Rebeca. Ela foi sepultada debaixo da árvore sagrada que fica no sul de Betel. E puseram naquele lugar o nome de Árvore Sagrada das Lágrimas. Quando Jacó voltou da Mesopotâmia, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou, dizendo: você se chama Jacó, porém esse não será mais o seu nome. Agora o seu nome será Israel. Assim, Deus pôs o nome de Israel. E disse também: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tenha muitos filhos e muitos descendentes. Uma nação e muitos povos sairão de você. E entre os seus descendentes haverá reis. A terra que dei a Abraão e a Isaque, darei também a você, e depois a darei aos seus descendentes. Quando acabou de falar com Jacó, Deus subiu e foi embora daquele lugar. Então Jacó pegou uma pedra e a colocou como um pilar no lugar aonde Deus havia falado com ele. Ele a separou para Deus, derramando vinho e azeite em cima. E pôs naquele lugar o nome de Betel. Jacó e sua família saíram de Betel, e quando estavam chegando perto de Efratá, Raquel começou a sentir dores de parto.
E o parto foi muito difícil. Quando as dores estavam no ponto mais forte, a parteira disse: "Não tenha medo, você vai ter outro filho homem." Porém, ela estava morrendo. E antes de dar o seu último suspiro, chamou o menino de Benoni, mas o pai pôs o nome de Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada na beira do caminho de Efratá, que agora se chama Belém. Jacó pôs sobre a sepultura uma pedra como pilar, e ela marca o lugar da sepultura até hoje. Depois Jacó saiu dali e armou seu acampamento no outro lado da torre de Éder. Um dia, quando Jacó estava morando naquele lugar, o seu filho Ruben teve relações com Bila, que era concubina de Jacó. Quando ele soube disso, ficou furioso. Os filhos de Jacó eram 12. O que teve com Leia foram Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Com Raquel, ele teve José e Benjamim. Com Bila, a escrava de Raquel, ele teve Dan e Naphtali. Com Zilpa, ele teve de Leia, ele teve Gade e Asser. Esses filhos de Jacó nasceram na Mesopotâmia. Jacó foi morar com Isaque, o seu pai, em Menre, a cidade que também se chama Arba, que fica perto de Hebrom, onde Abraão e Isaque haviam morado. Aos 180 anos de idade, quando já era muito velho, Isaque morreu, indo reunir-se com os seus antepassados no mundo dos mortos. E os seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Esse é o texto que nós temos como reflexão no dia de hoje. E eu quero chamar a atenção para algumas partes desse texto, onde nós queremos pensar um pouquinho, no que está se passando, no que está acontecendo, e como essas coisas podem, fazer parte para nós no dia de hoje também, no tempo que nós estamos vivendo, nas circunstâncias em que nós nos encontramos, em que nós estamos. Bom, o que nós estamos percebendo aqui? Nós estamos vendo uma passagem de geração. Nós temos uma mudança de nome, a gente vai falar um pouquinho sobre isso logo em seguida, mas uma geração está se indo e a outra está dando essa continuidade. E o texto começa falando da construção de um altar depois do cuidado e da bênção que Deus os concedeu. Como era importante para o povo de Israel ter um local de adoração pelo seu Deus, um Deus de amor, um Deus de cuidado, um Deus de proteção. Como para eles isso era fundamental, como eles precisavam disso. E talvez hoje nós podemos pensar da mesma forma, da mesma maneira. Como para nós é importante o nosso templo, como para nós é importante estar na casa de Deus, semana após semana, local onde Deus nos convida para nos oferecer as coisas boas. Em nossos templos ali está o altar, que lembra para nós e que simboliza ali a presença de Deus. É do altar do Senhor que nós ouvimos que os nossos pecados estão perdoados. É do seu altar que nós ouvimos também no culto a sua palavra. É no seu altar que essa palavra para nós é proclamada, é anunciada. É do seu altar e no seu altar que nós recebemos a bênção do Senhor. Mas antes disso, nós recebemos a Santa Ceia, que é o verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo para o fortalecimento da nossa fé, para o nosso crescimento espiritual. Sem contar de tantas e tantas outras coisas que também acontecem diante do altar do Senhor. A maior coisa e aquilo que foi de mais importante na minha vida, e eu tenho certeza que na sua também, aconteceu diante do altar do Senhor.
que foi o dia em que nós fomos batizados. Com exceção daquelas pessoas que eventualmente, por alguma razão, foram batizadas de emergência no hospital ou nos seus lares, a maioria do povo de Deus recebeu a fé no Salvador Jesus ainda muito pequeno, por meio do santo batismo. Foi diante do altar do Senhor que, anos depois, nós estivemos para a nossa confirmação, para dizer: sim, Deus, eu quero viver contigo, eu quero caminhar contigo, eu quero estar contigo em todos os momentos e todas as circunstâncias da minha vida, no dia da nossa confirmação. Diante do altar do Senhor é que a nossa família começa quando nós decidimos nos unir em matrimônio e ali prometer fidelidade até que a morte nos separe. Quantas e quantas coisas acontecem diante do altar do Senhor. É para o altar do Senhor que nós enviamos e mandamos as nossas ofertas, que é fruto da gratidão nossa ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Enfim, que bênção também termos o nosso lugar, a nossa casa de louvor e de adoração. Um outro chamado de atenção é para o pedido de jogar fora as imagens de deuses estrangeiros. A gente lembra que o povo de Deus aqui desse tempo, os cristãos desse tempo, eram esse povo, que seriam logo em seguida o povo de Israel. Esse era o povo de Deus. E ali naquele contexto, então, vem esse pedido: olha, põe para fora tudo aquilo que vocês têm de imagem de coisas relacionadas aos outros deuses. Um cuidado que todos nós constantemente precisamos ter. Nós também temos os nossos deuses. Aliás, o coração do ser humano, de certa forma, ele é uma fábrica de deuses. Como nós precisamos constantemente olhar para o primeiro mandamento e ser lembrado que nós temos um único Deus. E somente a Ele nós podemos dar culto e confiar. Porque há muitos deuses também estrangeiros por aí. Desde as adorações a imagens, mas também adoração aos bens, adoração às pessoas, adoração ao Deus eu, adoração a coisas, enfim. Quantas e quantas coisas nós colocamos no lugar de Deus na nossa vida. Fica o convite para nós também abandonarmos esses deuses e buscarmos sempre o verdadeiro e único Deus. Depois, há um testemunho ali de Jacó, quando ele diz: Deus tem andado comigo por onde eu estou indo. Meus queridos, quando Jesus ressuscitou e depois ele voltou ao céu, um pouco antes de retornar já com toda a obra da salvação completa, o que ele diz para nós? Eu vou para junto do Pai. Mas façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ordenado. Mas aí vem o ponto que eu quero chegar. O que Jesus diz? Eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus amados ouvintes, como é consolador para nós saber que o nosso Deus e Senhor e Salvador está conosco todos os dias. Jesus não está contigo somente quando as coisas estão bem. Jesus não está contigo somente quando tudo está dando certo. Jesus não está contigo somente quando você está sorrindo. Mas Jesus está conosco quando nós talvez não estamos tão contentes, quando nós talvez não nos sentimos tão animados, quando nós talvez estamos angustiados, preocupados, tristes, quando nós talvez temos mais motivos para chorar do que para rir. Ali Jesus está conosco. Se ele precisar, ele vai até o mais fundo do poço,
junto conosco, do nosso lado, para nos guardar, para nos fortalecer, para nos dar força. O Senhor é a nossa força. E com essa força, nós podemos enfrentar toda e qualquer situação. Esse é o Deus que está conosco todos os dias. É o mesmo Deus aqui de Jacó. É o mesmo Deus do Abraão. É o mesmo Deus do Isaac. É o mesmo Deus lá do Éden que criou o mundo, que criou a nós, os seres humanos. É o mesmo Deus que está em Jesus e que morre na cruz para que nós tenhamos perdão, vida e salvação. É o mesmo Deus. Esse é o nosso Deus. Nós temos uma mudança de nome. Aqui nós temos uma questão importante, né? No Antigo Testamento, o nome tem a ver com aquilo que a pessoa é. O nome tem a ver com aquilo que a pessoa faz. E aí a gente entende o que é a invocação do nome de Deus. Quando nós buscamos o nosso Deus, quando nós o invocamos, nós não estamos chamando pela presença de Deus, porque Deus, Ele mesmo disse, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Não precisa chamar pela sua presença, Ele está presente. Mas a nossa invocação é do nome. Por quê? Porque diz quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele faz e o que Ele fará por todos nós. Por isso, os nossos cultos começam com a invocação do nome do nosso Deus. Vemos uma descendência sendo valorizada e importante. A descendência no Antigo Testamento, normalmente ela vai ser algo messiânico. A expectativa nossa hoje é pela volta de Cristo para julgar vivos e mortos e nos levar para o céu. Nesse tempo, a descendência era fundamental, porque se não houvesse descendentes, o plano de salvação não poderia ser executado, porque a promessa de Deus é que Ele enviaria o descendente. Então essa é a grande sacada do texto, né? Filhos precisavam continuar vindo para que eles lembrassem também da promessa de Deus. Temos uma grande promessa aqui, um grande atestado na palavra de Deus quando fala que Isaac morre, e aí diz o texto bíblico que ele morre muito velho, e ele foi se reunir com seus antepassados no mundo dos mortos. Para o quê? Para aguardar a ressurreição. Esse é o nosso caminho. Quando nós pensarmos na nossa morte, nós podemos ter a certeza de que vai acontecer aquilo que aconteceu com Isaac. Nós vamos ao encontro dos nossos antepassados que em Cristo nos precederam essa vida, né? Daqueles que nós tanto amávamos e que Deus já os chamou, para que nós lá possamos nos abraçar novamente e aguardarmos o dia da ressurreição. E todos aqueles que morreram em Cristo, ou que estiverem firmes na sua fé quando Cristo voltar, entrarão no reino eterno, aonde lá sim não haverá luto, nem pranto e nem dor, porque todas essas coisas já passaram. Nós vemos que Jacó passa por momentos de tristeza, coisas que acontecem e que machucam o seu coração. E nesses momentos, ele faz o quê? Ele invoca o nome do Senhor. No dia da sua aflição, busca a Deus o Senhor. Busque em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Deus é o centro desse capítulo, o Todo-Poderoso, que mantém a promessa que Ele fez para Abraão, a promessa que Ele fez para Isaac, e agora Ele está passando para Jacó, mudando para o nome de Israel. Porque Deus continua com o seu povo. E esse Deus continua comigo e com você. Jacó joga fora os seus deuses. Nós também possamos fazer isso e confiarmos no verdadeiro e único Deus. E que nós possamos olhar para o altar como um local
como a presença de um Deus que vem para nos perdoar e para nos fortalecer. Que a paz desse Deus te guarde, te proteja e te abençoe. E mais uma vez, obrigado pela companhia, por nós estarmos juntos refletindo sobre a palavra de Deus. A todos, desejo as mais ricas bênçãos de Deus. Um grande abraço e que Deus os guarde, os proteja e os abençoe. Fiquem todos na paz de Cristo e continuem acompanhando essa série de estudo que certamente tem sido uma grande bênção na vida daqueles que o acompanham e de fortalecimento espiritual. Grande abraço, que Deus os guarde. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaiel e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.